Boa noite, está começando mais um Link FAG Entrevistas. Eu sou o Noah Deolindo, acadêmico do 6º período de jornalismo. E eu sou a Tamlin, também acadêmica do 6º período. Esta é uma atividade da disciplina de Telejornalismo 2, ministrada pelo professor Luiz Sonda. Esse é o Link FAG Entrevistas, um programa produzido e apresentado por nós. Neste momento, estamos transmitindo a 8ª edição e nas próximas semanas você poderá acompanhar novos apresentadores e conteúdos ao vivo aqui no Facebook da TV FAG. O assunto do programa de hoje é o empreendedorismo. Vamos conversar sobre a realidade de empreendedores brasileiros e as dificuldades que eles enfrentam e quais tipos de visão podem ser consideradas distantes dessa realidade. É isso mesmo. E bom, para falar sobre o assunto, hoje nós temos dois convidados, Marcos Monteiro e Camila Agner. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Seja bem-vinda, Camila. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, vamos começar então. Quero perguntar já de cara, Marcos, que você possa um pouco se apresentar para os nossos telespectadores, contar um pouquinho a sua história, quem você é, sua idade, se reside em Cascavel, para a gente poder te apresentar para quem está nos assistindo. Claro, com certeza. Eu sou o Marcos Monteiro, eu resido em Cascavel, estou com 43 anos. Desses 43, 25 anos foram relacionados à cobrança. Não fiz outra coisa na vida senão a cobrança, inclusive esses cabelos brancos aí são frutos da cobrança. Tá? Eu sou formado em pedagogia com ênfase em recursos humanos e fiz uma pós-graduação também em recursos humanos e atualmente eu trabalho com recuperação de crédito e cobrança, soluções e cobranças e atuamos também na área de tecnologia da informação voltada para assessorias de cobrança e também para o comércio no geral. A minha empresa tem 23 anos de mercado, a nossa matriz é aqui em Cascavel, contamos hoje com aproximadamente 130 funcionários no grupo e temos, além de Cascavel, que é a nossa matriz, uma regional na cidade de Cascavel e também em Toledo, aqui pertinho. Tá? Então esse seria o Marcos. Bastante coisa aí, né? Bastante coisa. E agora eu quero saber da Camila. Camila, conta um pouquinho pra gente como foi o seu começo, qual é a sua história, o que você faz. Beleza, pessoal, eu sou formada em jornalismo pela FAG desde 2017, mas trabalho com comunicação, na verdade, desde 2012, mais ou menos. Eu sou formada, então, né? Sou pós-graduada em assessoria de comunicação e marketing, com ênfase para escrita criativa e marketing de empresas. E eu tenho uma empresa desde o ano passado, que é a Prosa Resultados em Comunicação, que é uma grande realização na minha vida. E, além disso, eu também tenho um contrato, né, de prestação de serviço com uma agência de comunicação de Curitiba e São José dos Pinhais. Então, além dos meus clientes aqui de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, também atendo esses clientes de uma outra empresa. E comecei no empreendedorismo, na verdade, por conta dessa agência de Curitiba. Muito bem. Muito bem. E a gente quer saber como que foi o início de quando você montou a sua empresa, você teve bastante dificuldade, da onde surgiu essa ideia de ter o seu próprio negócio, se você se inspirou em alguém. Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, a gente, quando fala de empreendedorismo, sempre fala dos nossos acertos, né, das nossas conquistas. Mas antes disso, eu tive uma outra agência também, já tive uma tentativa de empreendedorismo antes, e foi com a experiência, foi com essa vontade de ter um negócio que eu fui aprendendo a como gerenciar, como fazer as coisas de uma forma diferente, né, como me destacar no mercado de trabalho de Cascavel e região. E por conta disso, abri a Prosa com o meu marido. A Prosa, ela é uma realização minha e dele, né? Ele é jornalista também, ele era jornalista de um portal de notícias. Durante 10 anos ele trabalhou lá. E a gente foi percebendo, tanto no mercado de comunicação corporativa, como também no mercado de notícias factual, né? Nos portais, nas revistas, nos veículos de comunicação aqui de Cascavel, a gente foi percebendo que tinha uma carência muito grande no sentido de produção de conteúdo, especificamente falando, né?
não num viés comercial, não num viés tão empresarial, mas focando realmente nos serviços, nos diferenciais, para que essas empresas, né, tivessem uma comunicação corporativa diferenciada. Então, a gente aproveitou esse nicho que existia aqui em Cascavel, abrimos a agência e, desde então, temos trabalhado bastante aí com o empreendedorismo e vivendo e vivenciando esse grande desafio que é ter uma empresa, estar à frente de um negócio. Muito bem. Pegando o gancho aqui da Camila, muitas empresas surgiram aí na pandemia, né? Mas que não foi o caso do Marcos, que já está ali 20 e tantos anos, né, seguindo uma profissão. Marcos, como foi para você? Você sempre teve o sonho de ser empreendedor? A Central Cobrança surgiu como? Foi uma ideia sua? Tem mais alguém em conjunto? Conta pra gente um pouquinho da história da tua empresa. Eu iniciei a cobrança, isso lá 25 anos atrás, na rua. Fazia cobrança na rua de bicicleta. Esse foi o meu início. E sempre almejei, né, um negócio próprio e tal. A cobrança em si, na época, era uma situação completamente diferente da atual. Tecnologia não existia nenhuma. Era sonho. A única tecnologia que existia na época era a caneta Bic e o papel em branco. Era essa a tecnologia. E depois disso eu acabei ficando algum tempo em Joinville, trabalhando para uma empresa lá, e surgiu a oportunidade da compra de um negócio aqui em Cascavel. Na época eu com pouca experiência, mas aceitei o desafio e acabei vindo para cá. Chegando aqui, já existia um sócio no negócio e a gente acabou adquirindo a parte da empresa em 2. Então nós somos hoje 3 sócios, né? Nesses 23 anos de sociedade a gente acabou expandindo os negócios, já chegamos a ter 15 filiais em cidades diferentes aí do Paraná. E aí, por força de estratégia, a gente acabou montando uma estrutura maior na cidade de Cascavel e cidade de Maringá, e acabamos centralizando toda essa estrutura aqui na cidade de Cascavel. Então, hoje nós somos em 3 sócios na área da cobrança e mais 2 sócios na área da informática. Essa é a Central Cobranças. Esse mundo do empreendedorismo é um mundo bem vasto, assim, né? E eu gostaria de saber da Camila, se você tem algum diferencial da sua empresa, se quando você começou você falou assim, não, eu vou abrir uma empresa para ter esse tipo de conteúdo. E qual o tipo de conteúdo? Qual que é a diferença da sua empresa para as outras empresas que você vê aqui em Cascavel? Na comunicação, a gente fala sempre que tem os 2 lados do balcão, né? Que é tanto o lado de quem oferece a notícia, que no caso é a assessoria de imprensa, como também tem o lado do jornalista que está ali produzindo, recebendo essas notícias, publicando e tornando essas notícias públicas, né? Tanto eu quanto meu marido, que é o meu sócio, a gente já tinha trabalhado com veículos de comunicação. E desde sempre a gente percebeu que as assessorias de imprensa, principalmente do interior do estado, focavam muito em conteúdos comerciais, né, que não eram conteúdos publicáveis. Então, muitas vezes, perdia-se uma inserção num jornal, numa emissora de rádio, enfim, por conta justamente da dificuldade de inserir esse conteúdo tão comercial dentro da grade jornalística. Então, quando a gente resolveu abrir a Prosa, foi justamente para preencher essa lacuna. A gente oferece conteúdo para os veículos de comunicação, focando, claro, nos serviços, nos produtos, né, do nosso cliente, mas focando principalmente na entrega de conteúdo de valor, né, justamente por essa expertise que a gente teve dos veículos de comunicação, por ter trabalhado do outro lado do balcão. Então, esse é o nosso maior diferencial, é produzir conteúdo que seja publicável, que seja de interesse público, que tenha novidade, que siga, né, todos aqueles critérios de noticiabilidade, para que ganhe destaque, para que entre na grade jornalística sem grandes investimentos, sem demandar grandes investimentos por parte do nosso cliente, e ainda assim se diferenciando justamente por oferecer essa pegada mais, eu diria, mais de conteúdo mesmo, né, não tanto da parte comercial, especificamente falando. Entendi. Bom, a minha questão agora eu quero direcionar ao Marcos novamente. Para quem não sabe, para quem não conhece, né, uma empresa de cobranças, às vezes a gente não consegue entender o real sentido da coisa, mas é literalmente proporcionar um serviço para algumas empresas, sejam grandes ou pequenas, me corrija se eu estiver errado, Marcos, e aí
a Central Cobranças presta esse serviço, fazendo um viés entre cliente, né, e o fornecedor, enfim, o central, né? O cliente devedor. Isso, cliente devedor. E aí, depois de esclarecer isso, você já comentou conosco que faz muitos anos que você já está dentro dessa profissão, né? Então, eu imagino que hoje, 2021, o método de cobrança que vocês fazem seja muito diferente do que há 20 anos atrás. E eu queria que você nos contasse como era fazer cobrança 20 anos atrás e o que esse tempo te proporcionou, seja tecnologia, equipamentos e tudo mais, para que evoluísse, como está agora, o que vocês conseguiram ganhar tempo com toda essa tecnologia, como é que foi isso? Completamente diferente. Aproximadamente uns 10 anos atrás, a gente adotou o conceito de solução na cobrança. E nesse período a gente mudou o foco da cobrança para tentar tratar com o cliente credor lá na fonte, lá no crediário. Antes de chegar na cobrança, a gente tentar identificar onde a gente pode auxiliar para que a cobrança não venha a ser gerada, ou seja, trabalhar ela antes mesmo que ela ocorra. E nisso a tecnologia ajudou bastante. Nós saímos da máquina de datilografia, né, para os computadores, e hoje existem máquinas de descagem, máquinas que fazem avaliação e escoragem do cliente devedor, aonde mora a maior facilidade de acerto, qual é a perspectiva de recebimento de um determinado cliente, qual é o título, ticket médio de um título, idade, qual é o mecanismo de contato que o cliente mais aceita. Tudo isso é datado da ferramenta de tecnologia que nos atende hoje. 90% dessa tecnologia, inclusive, ela é desenvolvida por nós. A nossa própria empresa de informática que desenvolve essa tecnologia hoje. O que nós buscamos fazer? Fazer o contato com o cliente, fazer essa ponte, como você falou, né, essa ponte do cliente credor entre o cliente devedor, buscar identificar esse cliente e trazer para ele soluções, condições para que ele volte a ser cliente da loja, que ele volte a ser adimplente. Muito cliente devedor não faz nem noção, não tem nem noção de como que ele poderia resolver esse título. Alguns imaginam que os juros, devido ao tempo de atraso, é muito alto, imagina que não pode se parcelar, imagina que tem N dificuldades de negociação, quando não é bem assim. A função do Grupo Central, então, é levar a solução tanto para o cliente devedor quanto para o cliente credor. O cliente credor tem a vantagem de que quando ele terceiriza essa cobrança para uma empresa como a nossa, ele desvincula a questão da cobrança e foca no segmento dele, que seria a venda ou qualquer outra situação, né? E nós tratamos essa cobrança, levando a informação do que esse cliente devedor tem nos apontado, que diz respeito à loja dele, né? Inclusive, a gente chama bastante atenção para o cliente lojista, se ele tem noção de qual é o índice de inadimplência que ele tem na loja hoje. Né? Que essa inadimplência, ela diz muito da saúde financeira da loja e como vai ficar a situação daqui para frente. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. E todos nós sabemos que o setor do empreendedorismo foi bastante danificado por causa da pandemia. E nós vamos chamar a nossa repórter Mariana Moreira, que fez um VT sobre empreendedorismo na pandemia. Com a chegada da pandemia no ano passado, muitas pessoas acabaram perdendo os seus empregos. Segundo dados do IBGE, o número de desempregados no Brasil chegou a 14,8 milhões de pessoas até abril deste ano. Apesar das dificuldades, essas mudanças acabaram despertando no brasileiro não só a vontade, mas a necessidade de empreender. Muitas pessoas têm medo de entrar nesse ramo do mercado, mas, segundo o Sebrae, só em Cascavel em 2020 foram abertos mais de 45 mil novos MEIs, e dentre estes, o setor de serviços foi o que mais se destacou. Com a pandemia, né, o ano passado, o que a gente percebeu, e é o esperado, né, num momento assim intenso de demissões, de insegurança econômica e tudo mais, que cresce a quantidade de empreendedores por necessidade principalmente. A pessoa que perdeu o emprego,
não consegue recolocação rápida porque o mercado está inseguro, está instável, né, está sem contratar, e a partir disso, obviamente, como ela precisa sobreviver, os boletos continuam chegando, as contas continuam chegando, ela usa de uma habilidade, de uma competência, de algo que ela sabe fazer, como forma ali de subsistência até, né, de eu vou empreender, fazendo algo que muitas pessoas me elogiam, mas geralmente eu só faço por hobby, ou faço nas horas vagas, eu pego essa habilidade, essa competência que eu tenho e faço disso um negócio. E o consultor de negócios do Sebrae, Gabriel Delalo, nos conta as mudanças percebidas por quem analisa o mercado e ressalta ainda um aquecimento nos processos relacionados. A pandemia ela veio para mexer com todo o mercado, né? Tanto o mercado de trabalho quanto o empreendedorismo em si, o mercado de negócios. O que a gente percebe é que em toda crise tem oportunidades, mas ela acelerou muitas coisas que a gente via que ia acontecer nos próximos anos. Desde do próprio trabalho remoto, desde a digitalização das coisas, desde a consolidação das redes sociais, do digital, do e-commerce. Isso eram coisas que a gente já vinha falando que precisava, era necessário, que não dá mais para se manter somente com o tradicional. Então, a pandemia, ela trouxe velocidade a todas essas mudanças que estavam para acontecer. A pandemia traz uma incerteza maior, mas para alguns setores foi um momento de acelerar algumas decisões, assim, e para quem consegue, para quem já tem estrutura, ou para quem vê que é o momento, né, precisava, às vezes, de um empurrão, a pandemia pode sim ter sido um fator aí decisivo dessa mudança um pouquinho mais drástica na vida. É isso aí, a pandemia, por um lado, pode ter ajudado muitas pessoas, mas também acabou prejudicando algumas outras, né? E na questão do empreendedorismo, talvez a pandemia também possa ter ajudado. Nós podemos ver que várias pessoas começaram a abrir empresas durante a pandemia e começaram a ser autônomos, não é mesmo? E Camila, a minha pergunta para você, nesse caso, é realmente sobre você. Você comentou que abriu a sua empresa no ano passado, não é mesmo? Então, nós estávamos durante a pandemia. Você acha que teve, assim, algum empurrão da pandemia para te ajudar a conseguir isso, seja com mais disponibilidade de tempo? Enfim, ela te influenciou em alguma coisa para você conseguir abrir essa empresa? Com certeza. Quando eu sempre falo que a prosa já existia muito antes de ser prosa, né? Porque tanto eu quanto meu marido já prestávamos serviços na área. Então, a gente já tinha alguns clientes, já tinha alguns prospectos e tudo mais. E aí, no mês de janeiro, ele acabou saindo da empresa, ele decidiu sair, se dedicar inteiramente à nossa empresa, no caso, né? E aí, em março, veio a notícia dos primeiros casos de coronavírus, e aí todas aquelas questões que a gente já sabe, e foi bastante assustador. De início, até a gente pensou, puxa vida, agora é hora de dar um passo para trás, né? Repensar as nossas estratégias, porque mudou totalmente os planos. Mas quando a gente abriu a empresa, a gente percebeu uma carência muito grande, principalmente nessa questão da geração de conteúdo. Então, nós atendemos um hospital do câncer, por exemplo, que é um dos maiores aqui de Cascavel, atende também Francisco Beltrão, atende quase todas as regionais do Paraná e também alguns pacientes do Mato Grosso do Sul, Paraguai, enfim. E eles tiveram que se comunicar com o público para explicar que não precisava parar o tratamento de câncer, que mesmo com a pandemia eles não tinham que ter medo, né, de ir até o hospital. E tudo isso foi engrandecido pela comunicação, né? A gente só conseguiu transmitir essa mensagem de tranquilidade, de permanência, de não desistência do tratamento por causa da comunicação. E isso impulsionou muito o nosso trabalho no hospital. Então, foi um cliente que já tinha uma parceria conosco anteriormente e que, com esse trabalho imediato, né, que a gente acabou fazendo, conseguiu valorizar ainda mais a comunicação e o nosso papel nesse sentido. E na questão de geração de conteúdo diverso, né, também ajudou muito, porque as pessoas estavam diante de uma coisa totalmente nova, assim como nós estávamos enquanto empreendedores também, né? Todo mundo sofreu um baque diferente, de diferentes proporções, mas era um baque, né? Todo mundo sofreu de alguma forma com esse momento. E aí a gente percebeu que realmente houve esse acréscimo de confiança na comunicação, de como a comunicação realmente faz a diferença para transmitir uma mensagem, para fortalecer a marca, para impulsionar negócios.
E isso foi muito importante para impulsionar a prosa nesse comecinho oficializado enquanto prosa. Entendi. Bom, e eu tenho uma curiosidade que gostaria de te perguntar, de onde surgiu o nome prosa? E também queria saber se foi uma dificuldade para você tomar a iniciativa de largar talvez outro emprego, outra função que você teria, para se dedicar somente à sua empresa. Como é que foi isso? Acho que nós perdemos o sinal com a Camila. Vamos voltar com o Marcos, então? Marcos, eu queria saber de você, que você já contou um pouquinho pra gente da sua empresa, do que você faz, mas eu queria saber os métodos que você utiliza dentro da sua empresa. Tem algum treinamento específico para os seus funcionários? Como que é esse tratamento de patrão com os seus funcionários para atender melhor o público de fora, né? Que a gente sabe que lidar com cobrança não é fácil, então a gente queria saber um pouquinho dessa parte aí da sua empresa. Com certeza. Hoje, quando trata-se de cobrança, existe um caminho bem melindroso, né? Existem muitas situações, inclusive agora com o LGPD e PROCON e tudo mais, existem alguns pontos que nós temos que tomar muito cuidado para que nós não traga problemas para o nosso cliente credor ao invés de solução, como é o nosso slogan, né? E sempre constante treinamento, constante acompanhamento. Existe dentro da empresa, inclusive, uma função que a gente chama de monitoria, onde uma pessoa fica o tempo integral ouvindo ligações dos nossos operadores, dos nossos funcionários, para que seja pontuado, né, e o nível de serviço seja medido. Como a gente trabalha com descarte, as ligações são muito dinâmicas, e nós não temos a possibilidade de fazer o contato, a verificação de 100% das ligações, mas por amostragem, a gente consegue definir se o caminho que a gente está trilhando está dentro do que foi combinado com o cliente, dentro do que a legislação, né, que regulamenta o nosso negócio, permite nós trabalharmos. Tá? Então, esse é um pouco do nosso dia a dia. Entendi. Lidar com cobrança realmente não é fácil, né? Tem que ter muita coragem e ter força de vontade, porque eu imagino que devam ter muitos problemas aí nessa caminhada. Parece que nós conseguimos voltar com o sinal com a Camila. Tá me ouvindo, Camila? Tudo certo? Sim, tudo certo. Até peço desculpas, pessoal, que como eu falei, a gente trabalha sem horário, né? Jornalista é meio da rotina, fora da rotina. Então eu estou cobrindo um evento aqui, e aí estou contando com o Wi-Fi do restaurante do evento. Então tá um pouco confuso, mas estou à disposição de vocês. Sem problema, a gente entende. Tudo bem, a gente está nesse mesmo caminho, então talvez daqui um ano mais a gente vai estar no teu lugar aí. Tá bom? Com certeza, espero que sim. Esperamos. Eu estava conversando contigo antes, a minha pergunta foi sobre a curiosidade do nome prosa da sua empresa. Eu queria que tu contasse de onde teve esse nome, né? Como teve essa ideia. Uhum. E também eu tinha te perguntado, não entendi, não sei se ficou bem claro, sobre se você trabalhava antes em algo e daí saiu para se dedicar somente à sua empresa. Então, se esse foi o caso, eu quero te perguntar como foi isso? Como é deixar um trabalho, né? Por mais que seja empreender, algo que seja seu, investir em você, mas a gente não tem totalmente certeza de 100% de que vai dar certo, né? Então, existe algo que te deu essa coragem de dizer, não, agora eu vou focar em mim, eu vou investir, e se der errado, tudo bem, mas eu vou tentar. Como foi isso? Vou falar primeiro do nome, que daí é mais fácil de explicar. Prosa, na verdade, tem alguns sentidos, né? Prosa, o pró, vem de profissionalismo, de proatividade, que são características bem específicas da nossa empresa. E o ZZA vem de Coraza, que é o sobrenome do meu marido e também o meu, desde 2018. Então, a gente juntou as duas coisas e acabou formando uma quase prosa oficial, né, que também remete à comunicação, à conversa e a diálogo. Então, são esses os sentidos. E aí, o nosso slogan também não é uma agência de comunicação, não é um estúdio de comunicação nem de conteúdo, é resultados em comunicação. Prosa, resultados em comunicação, justamente porque a gente não quer oferecer só coisa básica, né? A gente quer oferecer resultado para o nosso cliente. E aí, sobre a questão de quando eu decidi empreender, né? Eu sou uma família de professores e os meus pais sempre me incentivaram muito a criar o meu próprio caminho,
a ser disruptiva, a ser inovadora, né? Eu sempre falo que a educação tem muito disso e meus pais foram essenciais nessa trajetória. E aí, conforme eu fui progredindo na carreira de jornalista, né, fui passando em alguns locais, trabalhei em rádio, trabalhei em revista, trabalhei no hospital também. E aí, no hospital, eu trabalhava especificamente com a coordenação de conteúdo, coordenação de equipe, coordenação de setor, e foi muito legal, foi uma experiência incrível, porque eu percebi que eu era capaz, né? Eu percebi que eu tinha possibilidade de ir sempre além, de receber uma pauta e ir além da pauta. E aí eu fui entendendo que eu tinha uma aptidão um pouco maior para também trabalhar nesse sentido de ter o meu próprio negócio, e fui me encorajando, né? E quando eu comecei a trabalhar com essa agência de Curitiba, eu necessariamente tive que abrir um MEI, e aí eu tive a experiência de trabalhar em home office, trabalhar em casa, sem horário, né? Eu tinha horário flexível, e foi nessa experiência inicial que eu comecei a perceber que eu tinha espaço para atender outras pessoas, né? Não só o cliente especificamente que eu tinha naquele momento. E aí eu comecei a atender outros clientes, prospectar negócios, e chegou no momento que a empresa informal, né, o MEI, que era só para ser alguns clientes, alguns freelancers, começou a crescer muito. E aí eu olhei para o meu marido e falei, então, eu agora não consigo sozinha, né? Então, ou a gente contrata alguém, ou eu paro por aqui, né? Não prospecto mais nenhum negócio, a gente mantém a linha como tá, ou você vem e me ajuda. E aí foi todo um processo, né, de adaptação mais dele do que meu, na verdade, porque eu já estava imersa nesse universo. E aí ele decidiu realmente sair da empresa onde ele estava. A gente saiu bastante apreensivo, né, mas deu tudo certo. E aí a gente abriu a Prosa com bastante medo, mas com muita vontade de fazer dar certo. E graças a Deus a gente tem colhido esses resultados, esses bons frutos, né? E a maior alegria nossa é ver que a gente tem crescido num período incerto, num período instável, e que as pessoas têm confiado cada vez mais na gente. A gente tem muito esse relato de clientes que começaram com a gente para ter um serviço de Facebook, para começar a alimentar um pouco as redes sociais, e hoje eles olham e falam, caramba, vocês são realmente importantes para nós, né? Como seria viver sem vocês de novo? Então é essa alegria que a gente sente, e como eu falei, o medo que a gente tinha lá no começo, o receio que a gente tinha de dar um passo diferente, compensa todos os dias quando a gente vê os resultados que a gente dá para os nossos clientes, vê os nossos clientes evidenciados na mídia, consegue fazer um clipping de 100, 200 inserções de um cliente só. Então foi bem decisivo, assim, e graças a Deus que a gente tomou essa decisão, né? Ainda bem que ele decidiu investir na empresa, e ainda bem que a gente decidiu abrir a Prosa. O importante, né, é ver a solução, né, das pessoas que realmente investem em si e realmente conseguem chegar no seu objetivo, ou pelo menos que estão percorrendo esse caminho. E pegando o gancho aqui da nossa convidada Camila, nós também queremos falar sobre um VT que a nossa repórter Yasmin Ares fez sobre o empreendedorismo na área da saúde. Roda pra gente. As profissões ligadas à medicina sempre foram muito bem colocadas no mercado de trabalho brasileiro. Porém, até pouco tempo atrás, o empreendedorismo na área da saúde não ganhava tanto destaque. Hoje em dia, depois das mídias e das redes sociais, é por meio do empreendedorismo que vários profissionais buscam a sua diferenciação no mercado da saúde. Daniele Bonato é médica dermatologista e recentemente montou uma clínica para sua área de atuação. Ela fala que sempre teve o sonho de ter seu próprio negócio, mas precisou primeiro de organização e maturidade para realizar esse sonho. Eu só precisava de maturidade, de tempo, de organização financeira para colocar esse sonho em prática. Então, o primeiro passo foi contratar uma empresa que fez um estudo de viabilidade da minha clínica. Então, através desse estudo, eu pude ter uma ideia de um planejamento orçamentário, do tamanho que eu queria que a minha clínica tivesse, quantas salas, qual era o tipo de atendimento que eu gostaria de propiciar ao paciente nessa empresa, qual o meu público-alvo. E além disso, eu contratei também uma excelente assessoria contábil, e esse contador, com a sua equipe, fez também esse planejamento tributário, orçamentário, para que eu então, unindo essas duas empresas, que me assessoraram, eu pudesse começar a iniciar a execução
da obra da clínica. A médica dermatologista fala que a tecnologia promoveu uma grande integração dos setores da clínica. O sistema de prontuário dos pacientes e financeiro está ao acesso de todos os funcionários e isso faz com que todos possam o alimentar também, além da comunicação com os pacientes pelas redes sociais. E a outra parte da tecnologia que a gente não pode esquecer é o advento das redes sociais, então o uso da tecnologia para o marketing, que eu acredito que seja assim, de vital importância nos dias de hoje. Na área médica, nós temos agora um contato mais próximo com o nosso paciente, nós podemos informar o público, comunicar, né? Então, que a população tenha um conhecimento maior sobre doenças, sobre cuidados, sobre assuntos que dificilmente elas teriam acesso. Eduardo Akira, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campo Mourão, veio responder algumas dúvidas sobre os passos que devem ser seguidos para as pessoas que querem começar a empreender. Você fazer uma autoanálise, né, para saber se você realmente tem o perfil para empreender nesse tipo de negócio. Por exemplo, se você vai montar uma padaria e não gosta de acordar cedo, então esquece que isso não vai ser um modelo, um tipo de negócio para você, né? Então, faça essa autoanálise para saber se você tem o perfil para o tipo de negócio que precisa. E o segundo passo, pessoal, é se organizar, né? É se organizar e reunir o máximo de informações possíveis acerca do negócio que você pretende montar. Por último, Eduardo Akira deixa uma dica de ferramenta para os novos empreendedores utilizarem na hora de fazer o plano de negócios. Uma ferramenta muito utilizada agora, pessoal, antigamente se fazia um plano de negócios, ainda se faz, mas para quem é marinheiro de primeira viagem, é jovem e precisa de uma ferramenta para começar a planejar o seu negócio, é o Business Model Canvas, tá? Vocês vão encontrar, só digitar no Google, vocês vão encontrar uma série de materiais para isso. É uma ferramenta muito bacana, pessoal, porque ela é muito simples e visual. Ao invés de ter lá 100 páginas de um plano de negócios, nesse Business Model Canvas, vocês vão conseguir fazer tudo isso numa página só, tá? Então, existem uma série de templates que você consegue começar a pensar no seu negócio a partir dessa ferramenta. Muito legal essa dica, né? Bom, e a gente está quase chegando no finalzinho ali. Nós queremos agora, são as nossas últimas perguntas para os nossos entrevistados. E eu queria terminar com você, Marcos, te perguntando se a Central Cobranças possui um equipamento ou uma empresa terceirizada de assessoria que assessorem vocês nas várias questões, até mesmo da comunicação, se vocês possuem Instagram, se tem uma equipe prontificada para cuidar somente dessa área da comunicação, vamos dizer assim. Como é essa questão da empresa? Existe, temos... a nossa área de comunicação, como a Camila comentou, é um dos pontos que nós tivemos que aprender também agora com a pandemia. E ainda estamos engatinhando, digamos assim, com a comunicação. Não estamos tão avançados. Eu sou direto, né? Precisamos melhorar. Até, Camila, vou fazer um contato com você depois. Gostei aí da tua proposta. Mas nós temos sim um pessoal que cuida da nossa área. Temos o Instagram, temos o Facebook. Temos ferramentas também de comunicação interna com os operadores, né? Hoje o nosso Instagram é Grupo Central Cobranças, o Grupo Central Cobranças mesmo, e o Facebook também. E também fazemos algumas ações relacionadas ao cliente devedor e cliente credor também, né? Com informações, com algumas dicas de negociação e tudo mais. Tá? Entendi. É isso aí. O nosso programa também proporciona bastante network aí para vocês que são empreendedores. Isso é uma oportunidade bem legal. Camila, para mim encerrar com você, eu gostaria de saber se existe um perfil para você escolher os seus clientes. E qual seria esse perfil? Ou você tipo assim, a pessoa te procura e você aceita qualquer proposta, ou você tem um critério de perfil. E quais são as metas, se você puder compartilhar pra gente, para 2022? Bom, sobre o perfil, meio que naturalmente a gente foi sendo levado ao setor de serviços, né? Não tanto de produtos. Então, hoje a gente trabalha mais com empresas que oferecem serviços, então serviço de contabilidade, serviço de saúde, serviço de advocacia, né? Não tanto nos produtos. Mas a gente não nega o cliente, né? O que a gente sempre fala
Se a gente tem a possibilidade de oferecer uma proposta condizente com a realidade do cliente, a gente oferece. Então, nós já trabalhamos com clientes diferentes, né, do setor de serviços, trabalhamos com produtos, enfim, mas o nosso foco hoje é serviços e principalmente da área da saúde, porque a gente se especializou muito no marketing médico, que é um marketing que carece muito de informações, porque o Conselho Federal de Medicina oferece, na verdade, uma série de regras, né, para que os médicos estejam nas redes sociais de forma ética e respeitosa com seus pacientes. Então, por conta disso, a gente se especializou nessas regras, a gente sabe quase que de cor, né, o Manual de Ética de Publicidade Médica, e aí a gente coloca isso em prática para os nossos clientes. A gente também trabalha com bastante advogado, porque também tem uma restrição similar, né, em relação à OAB. Então, são esses os principais, mas onde a gente pode oferecer resultados em comunicação, a gente está sempre à disposição. E aí, em relação às metas, eu diria que a principal é continuar crescendo, né? Continuar nesse caminho de crescimento, de desenvolvimento da empresa e cada vez mais estar ao lado dos nossos clientes, oferecendo diferenciais, nos capacitando com diferentes especialidades, né? Cada vez mais estudar, se especializar, não ficar parado no tempo e crescer. Muito bom. É tão bonito ver você falando com essa segurança de um trabalho bem feito. A gente fica super orgulhoso também aqui, vendo de fora. E eu gostaria de saber de vocês dois agora, qual é a dica que vocês dão para as pessoas que estão querendo abrir o seu próprio negócio e por onde elas têm que começar. Por favor, Camila responda primeiro, depois o Marcos. Ok. Primeiro de tudo, gente, capacitem-se o tempo todo, não parem no tempo. Isso é essencial. Quando a gente acha que a gente sabe de tudo, é porque a gente não sabe de nada, tá? Quanto mais o mundo se atualiza, quanto mais, ainda mais na comunicação, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, se capacitem, estudem, não tenham vergonha de dizer que vocês não sabem de alguma coisa, procurem conhecimento e procurem parcerias, né? Sempre as parcerias são muito profícuas. Na Prosa, a gente tem um lema que é o ganha-ganha, né? A gente faz parcerias pensando nos dois lados sempre, e isso é muito bacana. Então, capacitem-se, façam parcerias, façam conexões e aproveitem as marés boas aí que a sociedade nos oferece, porque realmente, se a gente souber analisar o que está acontecendo no mundo e saber oferecer uma solução para isso, a gente vai muito longe. Que legal. A Camila falou tudo. A Camila falou tudo aí. Mas o capacitar-se é extremamente importante, né, Camila? Não sei se eu já estaria na minha vez, mas já estou atropelando as coisas. Um dos pontos que eu sugeriria para quem quer empreender, primeiro ponto, existe um livro que, inclusive, eu acabei de ler ele recente agora, que chama-se O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. É a chave para quem quer empreender. Ali, ele vai apresentar todas as situações necessárias para que você trilhe um negócio com segurança. O livro deixa claro que nós temos 3 entidades, né, dentro de nós, que é a entidade empreendedora, administrativa e o técnico. E quando apenas uma toma frente no negócio, as coisas tendem a dar errado. Você tem que ter as 3 em equilíbrio. Então, eu indico esse livro, né, e o Canvas, que o professor comentou ali anteriormente, também seria uma situação bem interessante aí para quem está iniciando. E coragem, né, gente? Sem coragem, as coisas não acontecem. Creio que seria isso. É isso aí. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Indico para quem está nos assistindo, né? Sigam o Instagram do Central Cobranças, sigam o Instagram do Prosa, né? Se precisarem dos serviços dessas 2 empresas, contem com elas. Eu tenho certeza que Marcos e Camila estarão sempre à disposição. Eu agradeço, então, a presença de vocês, agradeço a disponibilidade, Marcos, Camila, de estarem no nosso programa hoje, de contribuírem com a gente, meros estudantes aí que estão no caminho, né, para terminar essa formação. E, se Deus quiser, tá traçando os caminhos aí que a Camila, Marcos estão traçando e talvez, quem sabe, sermos também empreendedores. É isso não é aí. mesmo? A gente agradece, a gente ficou muito feliz com os conhecimentos que vocês passaram para nós e para os nossos telespectadores. Espero rever vocês novamente, que vocês continuem a trajetória de vocês fazendo esse belíssimo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada.
É isso aí, Eu gente. que agradeço. Muito obrigada. Bom, Obrigada, pessoal. nós estamos... Obrigada, Camila. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós, acadêmicos da FAG, não poderíamos deixar de prestar as nossas homenagens também aos familiares e aos fãs da nossa região, da nossa eterna Marília Mendonça, que sofreu um trágico acidente nesse final de semana, não é mesmo? Então, ficam aqui as nossas condolências. É isso aí. Fiquem agora com a nossa homenagem à cantora Marília Mendonça. Até mais. Até mais. Quando bater a saudade, olha